Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao canal Tocando o Coração, Enxergando a Alma. Gente, hoje eu tô emocionada, tô com palpitação. Vou dizer para vocês que eu tô com palpitação, porque eu tô aqui com alguém que me inspira profundamente, né? Que tem muitos projetos muito interessantes, extremamente importantes para a literatura do país, que é Robertson Frizeiro. Olá, tudo bom com vocês? Gente, quanta honra! Na verdade, a gente até vai contar que assim, ó, deve fazer acho que mais ou menos uns 2 anos que está se tentando essa conversa. Esse namoro, né? Longo namoro. É verdade. E aí, hoje, aqui na Feira do Livro, a gente está então gravando, está tendo a oportunidade, já que o Robertson está lançando o livro aqui na Feira do Livro, que é, ó, Merci. Esse é um dos, além do Pasta al Limone, dos mais de 25 livros, né, Robson? Se somar com os e-books e tal, dá por aí. Ó, se vocês vão, depois na descrição vai ter a página, tá? Aí vocês vão olhar, porque é muito livro, muita coisa boa, né? O Robertson tem também dois espaços, 2 grupos muito potentes, que é de literatura mínima, né? E do Clube de Criação Literária, que eu tenho a honra de fazer parte, é claro, aprendendo. Estou ali só assim, por enquanto, de observadora, tentando captar as mensagens e aprender com um grupo tão potente assim, que tem ali capitaneado, né, pelo Robson, que também faz alguns projetos interessantes com o Sandro no Café do Escritor, né? Sim, grande parceiro. Né? Muito legal. Então hoje a gente vai ter o prazer de conversar, né? Eu vou deixar o Robertson também se apresentar, contextualizar, contar um pouquinho da história dele para nós. E a partir disso a gente vai papeando, porque você sabe que a gente adora papear aqui no canal, né? Bom, a minha ligação com Porto Alegre é muito forte. Eu não sou de Porto Alegre, apesar do sotaque. Eu sou carioca, né? Saí do Rio de Janeiro com 22 para 23 anos e vim para Rio Grande, no Rio Grande do Sul. E fiquei entre Rio Grande e Santa Maria, né? A minha depois esposa é de Santa Mariense, então eu fiquei entre Rio Grande e Santa Maria. Mais ou menos uns 3 anos. Depois voltei para o Rio de Janeiro por questões de trabalho, mas acabei conseguindo, em 1999, vir para Porto Alegre, onde eu fiquei morando 20 anos. Né? Um tempo bem sim. Faz 5 anos que, como todo bom gaúcho, eu fui morar em Florianópolis. Brincadeira. Tantos, né? Mas enfim, eu segui o caminho de vários gaúchos, né? E fui morar em Florianópolis por questões de família e de trabalho também. Mas a minha ligação com Porto Alegre é imensa, porque foi aqui que eu comecei efetivamente a minha carreira literária, se a gente pode dizer assim, né? Aqui publiquei meu primeiro livro, ainda como tradutor. Depois publiquei meu primeiro livro como autor, foi um livro infantil. E o sucesso desse livro acabou me impulsionando para publicar o primeiro romance. E assim foi. E a minha carreira literária é muito ligada a Porto Alegre também, porque foi aqui que eu comecei a estudar literatura com mais seriedade. Aqui eu fiz meu mestrado em Letras, Teoria da Literatura. Aqui eu fiz a oficina do professor Assis Brasil, da PUC, né, oficina de criação literária. Fiz oficina de dramaturgia por mais de 8 anos com a professora Graça Nunes. Então tem várias ligações com Porto Alegre que tem muito a ver com o meu crescimento como escritor. Então eu sou muito grato à cidade, gosto muito da cidade. Então é até curioso que eu passei 5 anos em Florianópolis sem vir a Porto Alegre, porque teve pandemia, eu tive questões de saúde pessoal, enfim. E esse ano agora que eu pude voltar a Porto Alegre
para o lançamento do Merci, que estava marcado para o dia 4 de maio, no dia 4 de maio, não, 4 de abril, no dia 3 de abril foi a grande enchente aqui em Porto Alegre. Por sorte a gente desmarcou o lançamento um ou 2 dias antes, imaginando que pudesse haver alguma coisa, infelizmente realmente aconteceu, e depois acabou indo para o dia 4 de agosto o lançamento do Merci, e foi quando eu voltei para Porto Alegre depois de 5 anos. Então, vir à Feira do Livro agora também faz parte desse retorno carinhoso a Porto Alegre, né? Então estou muito feliz também de estar aqui na feira e estar vendo esse movimento todo, né? A feira ela é muito inspiradora, porque a gente está aqui no espaço hoje com uma exposição aqui no Clube do Comércio, né? A gente está inclusive com a artista aqui, né? Uma exposição, aliás, interessantíssima sobre a obra de Guimarães Rosa, né? A artista retratou a obra de Guimarães Rosa. Vale a pena conferir quem puder vir aqui no Clube do Comércio. E assim, Robertson, a gente vai falar desses 2 livros até que tu trouxesse, mas assim, como é que tu chega na questão da literatura, assim? O que tu lembra, né, desde quando isso começou a girar dentro de ti, que foi se transformando para dar robustez, né, à tua escrita e essa trajetória que é tão bacana. Assim. A minha experiência, eu acho que a experiência de muitos escritores, é que a gente começa na literatura como leitor, e de tanto ler a gente começa a ter vontade de escrever as nossas histórias, né? Eu sou daqueles céticos que não acreditam muito no escritor que não é leitor. E é até curioso, porque a minha dissertação de mestrado foi sobre um escritor semi-analfabeto, que é o Antônio Aleixo, um poeta português. Mas quando eu falo um escritor que não é leitor, essa leitura é num espectro muito amplo, né? O Aleixo ele não era muito bem alfabetizado. Ele começou a escrever os poemas que ele criava no improviso, graças a um professor que, observando ele na feira, ele fazia declamações na feira livre para vender cautela de loteria, imagina. Esse professor viu um interesse literário ali, uma riqueza literária ali, e começou a incentivar o Aleixo a registrar isso por escrito, né? Mas o Aleixo tinha muito acesso à literatura, à rica literatura oral portuguesa, a todos os jogos de poesia, de palavras, como o nosso repente nordestino aqui, né? A literatura de cordel daqui. Porto Alegre também tem uma literatura de cordel muito rica, aliás, a nossa veio com eles, né? Então, assim, ele era também um leitor, não era um leitor de livros formal, mas era ele tinha acesso à literatura. Eu acho que isso é importante a gente até colocar assim, não dá para conceber um escritor que não leia. Nossa matéria-prima é a palavra. Então, a maneira da gente adquirir intimidade e com a palavra é através da leitura, né? Sem dúvida. Eu sou professor de criação literária, né? Uma dos projetos que a Patrícia citou, o Clube de Criação Literária, é um projeto de formação de escritores, e eu insisto muito nisso, assim. A escrita ela tem 2 lados. Tem um lado que a gente chama de inspiração, que na verdade a inspiração é aquele momento em que tudo que você captou no mundo se juntam de uma maneira diferente. Você puxa um fio daqui, outro daqui, outro dali, e aquilo vai dar uma ideia nova que você vai querer colocar no papel. Mas para colocar no papel tem um outro lado, que não é o da inspiração. É o lado do artesanato da literatura. E isso a gente só aprende lendo e estudando. Sem dúvida, né? Então, por isso que os meus projetos envolvendo literatura estão sempre voltados para o escritor, e principalmente para o escritor iniciante, né? Para tentar trazê-los a essa luz, né? Precisamos ler, precisamos aprender o artesanato da literatura, precisamos ser escritores mais conscientes. Eu sempre falo para meus alunos assim,
Literatura é escolha, né? Literatura não é intuitivo, literatura é escolha. Em determinado momento você vai escolher quem vai contar a sua história melhor, onde fica melhor a sua história se passar. Você vai contar essa história no passado ou no presente. Tem um monte de escolhas que no fim vão dar a obra literária, né? E para você ser um escritor mais consciente, você precisa conhecer as ferramentas, né? Você precisa conhecer os mecanismos, precisa conhecer o que as pessoas antes fizeram, né? Para depois você escolher os teus rumos. Acho que tu toca numa questão muito importante, porque a gente vê muitas pessoas que acham que escrever um livro, escreveu, se tornou um escritor e está tudo certo. E é isso, né? E às vezes a gente até usa o termo, eu às vezes eu uso o termo escritora, mas eu sei que na verdade eu estou aprendendo a escrita. Eu estou desenvolvendo a escrita, e que passa por toda uma necessidade de conhecimento, de apropriação, né? Porque as coisas não estão dadas. Tem uma frase, eu gosto muito de falar sobre esse assunto, porque às vezes quando você começa a falar assim, precisa ler, precisa estudar, muita gente fala, está querendo me desanimar da escrita. Não, pelo contrário. Tem uma frase que eu guardei do professor Luiz Antônio de Assis Brasil, que me guia até hoje e que me deu muito conforto quando ele falou: nós somos eternos aprendizes num ofício em que ninguém jamais é mestre. A literatura é isso, né? A morte do escritor é quando ele vira para si mesmo e diz assim: eu sou o máximo, eu atingi o ápice, a minha obra é maravilhosa. Isso não quer dizer que você não vai gostar da tua obra, mas que a tua obra sirva de incentivo para que na próxima você faça melhor. E aí vem uma grande diferença do escritor amador para o escritor profissional, digamos assim, né? Profissional no sentido de que do consciente e do inconsciente. Muita gente acha que a escrita, minha escrita vem da emoção. Mas a gente tem que pensar na questão da emoção. Você quer sentir a emoção ou você quer fazer com que o seu leitor, ao ler a sua obra, sinta aquela mesma emoção? E aí que entra a questão da consciência do escritor, aí que entra a questão da escolha. Porque escrever com emoção, eu posso escrever um diário, porque o diário é para minha leitura, para o meu desabafo pessoal. Mas vocês já tentaram ler o diário de alguém, assim, nu e cru? Sim, É chato, é desagradável, é chato, é sem graça, porque aquilo foi escrito para desabafar, para colocar a emoção para fora. Agora, o trabalho do escritor é diferente. Provavelmente ele já viveu aquela emoção, ele já trabalhou aquela emoção dentro de si, ou ele está investigando sobre aquela emoção, mas a tarefa dele, ao escrever um romance, é fazer com que o leitor pense sobre aquela emoção, sinta aquela emoção, reflita sobre aquela emoção. Então, o seu trabalho é fazer com que o teu texto leve o leitor àquelas emoções. Essa é a grande diferença. E isso não impede de que você escreva com emoção, não, né? Mas você está escrevendo com emoção, mas com as ferramentas certas, né? E aí vão entrar todas as escolhas da literatura. Eu começo o meu primeiro capítulo como? Eu começo a história do primeiro capítulo, ou eu puxo alguma coisa da história para criar um suspense e depois jogar o meu leitor na história de volta até que ele chegue naquele momento e ele desvende o que eu queria dizer. Quem vai contar essa história? Vai ser o protagonista? Você vai ser uma voz de um narrador ausente? O que é melhor? Dependendo da escolha que eu faço de narrador, eu vou poder contar aquela história de um jeito ou de outro. Sem dúvida. Se eu escolho um narrador que é personagem, ele vai ser limitado. Se eu escolho um narrador que não é personagem, ele vai ter uma visão ampla da história. Então, tudo vai depender do quê? Da tua intenção. Então, por isso que eu digo, a literatura é a escrita intencional. É a escrita da escolha. Você escolhe os elementos para poder levar o teu leitor para aquele lugarzinho que você quer levar. Sem dúvida nenhuma. A gente fala muito aqui no canal, Robertson, dessa questão da escrita ou da arte como terapêutica, né? Como uma forma
também de promoção da vida, mas muito, talvez, numa linha bem inicial do que tu falasse, de pôr para fora algo. Agora, o pôr para fora pode vir a se tornar algo que a gente vai compartilhar com outros, que nem tu está dizendo, ou vai ser algo para um uso nosso dessa expressão e da elaboração de sensações e sentimentos, né? Porque a arte cura, né? Claro. De sempre isso. Vamos pegar um exemplo concreto? Vamos pegar um exemplo de um escritor que eu admiro muito e foi importante na minha vida também, porque a minha primeira tradução foi das cartas desse escritor que é o Dostoiévski. Né? Dostoiévski tinha vício de jogo. Ele chegou a ir à falência várias vezes. Ele quase perdeu a obra dele toda por conta de dívidas de jogo. Ele conheceu a segunda esposa dele como estenógrafa, porque os amigos dele contrataram os serviços dela, porque ele tinha um mês para terminar um livro, senão ele ia perder os direitos da obra dele inteira. Então a vida dele foi esse desespero todo. Né? Mas não tem um livro do Dostoiévski desabafando sobre isso. Nas cartas ele aparece, porque a carta era escrita para um destinatário apenas. Ele nunca imaginou que nós, depois, aqui no século XXI, estaríamos lendo as cartas dele traduzidas para o português. Ele nunca imaginou isso. Mas ele usou a vida dele como material para a literatura. E não da forma de autoficção que hoje, no século XXI, a gente vê alguns autores fazendo. Né? Ele usou como material mesmo. Então, quando ele escreve o romance dele, O Jogador, por exemplo, ele não está falando do Dostoiévski, mas ele está trazendo todas as experiências que ele teve, não só dele, de perder tudo. Ele perdeu as peles da esposa, as peles, os casacos de pele, que na época eram importantíssimos, aquele frio todo na Alemanha, ele perdeu na mesa do jogo. Né? Mas ele não fala dele ali. Ele traz a experiência dele e coloca nas personagens, e aí não só vem a experiência dele, como o que ele viu também de outros jogadores compulsivos, de outros perdedores, de outras pessoas falidas e até do desespero delas. Eu acho que isso é o caminho da literatura. Né? Então eu, Robertson Frizeiro, não vou falar dos meus probleminhas, né? Mas quando eu leio os meus romances, eu me vejo tanto neles que me dá medo. Assim, eu falo assim, gente, se alguém soubesse o quanto tem de mim nesses livros. Já aconteceu, por exemplo, de eu dar originais meus antes de publicar para os meus leitores, para os meus alunos lerem alguns trechos e tal. E uma aluna minha começou a falar, não, mas isso aqui, esse personagem é assim, 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 assado. E eu falo assim, gente, eu não tinha me dado conta que eu estava falando de mim quando eu criei essa situação para o meu personagem. Né? Então, nesse sentido, a literatura é extremamente terapêutica. Sem dúvida. Sem dúvida. Mas não é esse terapêutico da catarse, do desabafo. É o terapêutico efetivo, porque você está repensando a tua vida, repensando o que você já viveu. E ao colocar isso na pele de uma personagem, você reelabora tudo isso. Né? É fantástico, né? Maravilhoso. Eu penso muito, assim, como muitas outras pessoas, do quanto que a gente tem que estimular mais isso. Né? Porque aí é uma forma, assim, como tu está trazendo, de estar elaborando. Então, ela pode passar dessa catarse, vamos supor, do diário, né? Para, de fato, uma forma de elaboração. Exato. Né? Então, acho que são etapas, na verdade, de um processo, né? E desse reconhecimento, e às vezes perguntam também para mim em relação ao meu segundo livro, né? Sobre a Ana, que tem um grande sofrimento e sua alma se desconecta. Já me perguntaram, mas assim, isso está falando de ti? Isso está falando, né? Isso tá falando de todos nós, né? Eu tenho muito esse tipo de resposta, muito divertida quando eu escrevo poesia, e eu publiquei 2 livros de poesia até agora, né? 3, tem um que é só e-book. E eu publico alguma poesia nas redes sociais, por exemplo, sempre tem algum amigo que escreve para mim e fala assim, tu tá bem, tá tudo bem contigo? Por que você tá assim? Eu sinto que você tá meio deprimido, você tá meio amargurado, e às vezes eu tô ótimo, tô feliz da vida.
Não, por que você está perguntando isso? Não, eu vi a sua publicação no Instagram. Eu falei, não, mas aquilo é o eu poético falando. Eu escrevi aquele poema em 2012, não é do momento atual, né? Então, isso é muito interessante. As pessoas associam que tudo que o escritor coloca no papel é, de alguma maneira, a vida, e não é, né? Vamos lembrar Fernando Pessoa, todo poeta é um fingidor, finge a própria dor, né? A dor que ele realmente sentiu, mas o fingir a dor que deveras sente do Fernando Pessoa é justamente isso. Ele pega a dor dele e elabora como poesia, como literatura, para fazer com que outros pensem no mesmo aquilo mesmo, né? Mas é divertido. É bom a gente refletir sobre isso e entender esses processos, né? E também estimular. Eu acho que a gente está aqui também com uma potência para estimular quando a gente entra dentro dos grupos, né? Então, como eu disse, eu estou fazendo parte de 2 desses grupos e são muito interessantes, assim, porque eles nos convocam através dos desafios, através das aulas, né? É num amadurecimento que é muito interessante, assim, muito bacana. E a gente tem o Nolino. O Nolino, que é Novembro de Livro Novo, né? É um projeto dentro do Clube de Criação Literária para incentivar os autores a observarem mais a questão do planejamento da escrita, né? Então é um mês em que eu me dedico um pouco mais aos participantes desse projeto do Nolino para trabalhar com eles justamente o planejamento da escrita. Depois eu até acompanho a escrita deles efetivamente, né? Esse ano, por exemplo, o Nolino vai até março de 2025, mas a ideia é, principalmente no mês de novembro, é que eles aprendam a como planejar a escrita de um romance, como planejar um livro de contos, como planejar um livro de poesia. Alguns até fazem literatura infantil, e aí a minha função como professor é ensiná-los a planejar, a pensar o livro como um projeto literário, né? Muito interessante. Eu achei bem bacana, assim, a ideia. Quem sabe, né? Eu estou aí estudando pessoa, né? Quem sabe surge alguma coisa a partir, não é? Pois né? é. Robertson, assim, então, quem sabe a gente fala um pouquinho sobre esses 2 livros, né? Vamos lá. O Merci é o romance que eu estou lançando aqui na Feira do Livro, né? A sessão de autógrafos é dia 16, sábado, às 17 horas. É o meu segundo romance lançado pela Dublinense, que é uma editora aqui de Porto Alegre, que eu amo de paixão. Não só por me publicar, logicamente, e por ter me aberto as portas para o meu primeiro romance, que é o Longe das Aldeias, né? Mas, sobretudo, pelo catálogo deles, que é muito fantástico. Então, é uma editora que é aberta para a literatura contemporânea, não só brasileira, como também de outros países, muita coisa de literatura portuguesa que eu amo de paixão. Então, assim, é uma editora que tem um catálogo incrível, e fazer parte desse catálogo, agora com 2 romances, é uma honra enorme. O Merci é um romance experimental, até muita gente tem se surpreendido com o livro quando começa a manuseá-lo, porque ele é um romance escrito em versos, né? Eu li outras obras do mesmo teor e fiquei imaginando as razões para escrever o livro em versos. Então eu procurei pensar uma história na qual a escrita em versos fosse realmente parte da história, né? Me ajudasse a contar essa história. Porque o verso, como ele tem a quebra, né, de um verso para o outro, essa pausa precisa ter uma razão de ser no texto, né? E como é uma história muito dura, até muita gente reclama comigo isso. Nossa, mas é uma história tão densa, tão dura. O livro é breve, mas ao mesmo tempo a gente tem a noção de que viu tanta coisa passando. Mas isso é um pouco do que a estrutura em versos me permite fazer, né? Já de algum tempo o meu texto vem caminhando para um texto bem enxuto realmente, né?
Então eu trabalho bastante o texto até chegar num ponto em que eu sinto assim que tem ali o que precisa ter, né? Isso faz parte da gente também colocar, saber colocar as informações, saber que informações escolher, que verbo escolher, que adjetivo escolher, ou se precisa de adjetivo. É isso que eu digo, é o artesanato da linguagem que vai me permitir fazer com que eu conte uma história densa, né, com momentos realmente bastante tensos, mas ao mesmo tempo com um lirismo e uma leveza que eu acho que tem cativado os leitores que conheceram o Messias até hoje, né? O Passa o Limone já é um livro que vem de um desafio. Primeiro, um desafio meu de escrever isso que a gente chama de literatura de entretenimento, né? Ele é um romance de amor, então é um romance de gênero, né? E eu nunca tinha escrito um romance de gênero, assim. A gente fala em romance de gênero porque eles é um romance que tem uma certa coisa de fórmula para acontecer, né? Certos clichês até que se repetem de um livro para outro. E aí a ideia era conseguir escrever esse romance de entretenimento, esse romance de gênero, sem recair muito nos clichês. E a segunda coisa interessante é que é um romance escrito a 4 mãos. Então, sou eu, Robertson Frizeiro, e a Nurit Gil, que é uma escritora que eu admiro muito, que até então só tinha escrito crônicas. Ela tem 2 livros de crônicas já publicados, e ela aceitou essa empreitada da gente fazer então esse romance a 4 mãos, que é também um romance epistolar. Ele é escrito na forma de cartas. No caso aqui, como é mais moderno, na forma de e-mails. Então é uma troca de e-mails entre um casal que teve 7 anos de relacionamento, cujo relacionamento se dissolveu sem maiores explicações, e 10 anos depois eles estão se reencontrando à distância, conversando por e-mail, porque ele continuou morando em Porto Alegre e ela se mudou para Israel, mora em Tel Aviv. E aí a gente vai mostrando essa ausência desses 10 anos que eles estão longe, ao mesmo tempo em que vai ressurgindo aquele romance mal resolvido lá de 7 anos. Né? Interessante. Eu gosto muito do livro, acho que ele é muito real, assim, no sentido de não tentar costurar uma relação amorosa de contos de fadas, né? Então, os leitores que nos deram retorno até agora falam muito disso, assim, parece muito real, parece que eu estava vendo a história de 2 amigos meus, né? Principalmente o pessoal de Porto Alegre se diverte bastante porque a gente pontuou a cidade em vários momentos. Então a gente fala de lugares que eles frequentavam, a gente fala do Midbar, a gente fala do restaurante Lubinã, a gente fala da Kronk, sorveteria, e não ganhamos nenhum cachê, nenhuma propaganda sobre isso, mas a gente imaginou os ambientes pelos quais esses personagens passaram. A gente até cita pessoas reais no livro. Então, assim, quem é de Porto Alegre vai se reconhecer muito no livro. Mas o livro é meio universal. Porto Alegre é um local marcado, Tel Aviv também, quem conhece. Mas o mais interessante desse livro é essa história dos dois que vai se construindo. E no fundo, é uma história tão comum de acontecer, porque muitas vezes os relacionamentos vão terminando e as coisas vão ficando mal resolvidas para trás, né? E às vezes aquilo se torna até um tormento na vida de quem saiu daquele relacionamento, fica a imaginação de o que poderia ter sido. Então é um casal, o Ângelo e a Noa, que estão tendo a chance de responder essa pergunta, né? O que poderia ter sido se tivesse continuado? E no fim das contas, assim, o que fez terminar esse romance? É um livro curtinho também, você lê com muita tranquilidade, porque é um romance de gênero, né? De entretenimento. A gente não tem uma preocupação maior com a linguagem, como o Merci, por exemplo, né? Que é um romance literário, experimental e tudo mais. Então, assim, eu acho que esses 2 lançamentos do mesmo ano acabam mostrando um pouco do que é a minha realidade de escritor, né? Eu estou sempre escrevendo alguma coisa, tem 1001 projetos inacabados.
Então, assim, se você é escritor e está começando ou já está na atividade e tem o mesmo problema que eu, né, de ter várias ideias para escrever, não sofra por isso, né? Vai escrevendo aquilo que no momento te dá maior caminho, né? A gente tem que respeitar um pouquinho também o andamento da nossa vida. Sim. Tem momentos que você está mais apaixonado e escrever aquele romance de amor vai fazer mais sentido. Tem uns momentos que você está mais triste e de repente é o momento de você escrever aquela cena mais melancólica e mais filosófica do teu romance, né? Tem horas que você quer escrever humor, tem horas que você quer escrever terror. A gente tem que aprender a respeitar isso também, né? Não há nenhuma regra no mundo que diga que você tem que escrever um livro, se dedicar a ele, e enquanto não acabar aquele, não pega outro. Isso é uma maneira de você se limitar, na verdade. Porque se você tem uma história, e acontece, né? Principalmente quando você não planeja a escrita do romance, então nem se fala. Se você tem uma história que empacou num determinado ponto, por que não começar uma outra, ou retomar uma outra que já está pelo caminho? E isso vai fazer até com que a tua mente, né, trabalhe de outra forma, e às vezes quando você volta para aquele texto anterior, tu encontra a solução que parecia tão impossível de encontrar, né? É que às vezes a gente fica muito na dureza das coisas. A gente tem que fazer uns processos um pouco mais E tem leves. muita fórmula boboca no YouTube, assim. Meu Deus do céu, tem né? diversas coisas. Esses dias eu vi assim, um conto que se preste tem que ter 30 páginas. Aí eu fiquei pensando assim, gente, eu trabalho com microconto, meus alunos às vezes escrevem microconto de 3 palavras, 10 palavras, com histórias incríveis, cheias de sentido. Por que ficar colocando essas regras? É meio que uma autossabotagem, sabe? Você começa a ouvir essas regrinhas do YouTube e o palpiteiro do YouTube, ele não está interessado em resolver o teu problema, ele está interessado em ter likes. Então ele coloca uma chamada lá dizendo assim, dicas essenciais para quem quer escrever um livro de contos. Aí tu vai ouvir as dicas, uma delas é esse. Se teu conto não tiver 40 páginas, você não vai ser publicado. Aí o coitado do escritor que está começando agora, né? Sim, acaba cheio de entusiasmo, cheio de vontade de começar, aí já fala assim, não, mas eu só escrevo contos de 15 páginas, e agora? Né? Não existe muito, a gente tem que entender dos processos, né? Mas ao mesmo tempo cuidar mesmo. A gente está num momento de muitas coisas rápidas, muitas coisas assim, muitas notícias que nem sempre têm um embasamento, né? Eu acho que a gente tem que buscar espaços que a gente possa se fortalecer na escrita e possa nos ajudar nesse desenvolvimento daquilo que a gente deseja, daquilo que a gente pretende. O bom nisso tudo, né, Robertson, é que hoje a gente tem essa diversidade e essa possibilidade até mesmo de publicar muito mais do que há alguns anos. Claro. Né? Então, eu acho que quem está aí nos assistindo, nos escutando, que tem o desejo da escrita, né? Olhe para isso, cuide, não acha assim que isso, enfim, é ir atrás, né? Batalhar. Agora, tu usou uma expressão maravilhosa, né? O desejo da escrita. Porque o que você vê hoje em dia também é muita gente vendendo uma ilusão de que a vida do escritor vai te trazer fama, glamour e dinheiro. E aí, para isso, já tem gente vendendo assim, use a inteligência artificial, né, para escrever os seus livros em poucas horas. Aí eu fico me perguntando assim, a pessoa que pede para a inteligência artificial escrever um livro, e já tem gente pedindo para escrever não só a não ficção, tá? Tem gente pedindo para escrever um livro de contos, um livro de um romance, etc e tal. Qual é o interesse dela? Porque eu como escritor, e tu como escritora também deve ser a mesma coisa, a parte mais gostosa é você sair do nada, é você pegar uma ideia do ar, observar alguém andando na feira do livro e ter uma ideia genial, porque ouviu um pedaço de diálogo, e aí sentar na frente da tela em branco, ou do papel em branco, e escrever, e planejar, e programar, e ver aquilo surgir da tua cabeça, e um dia tu poder apresentar esse original para uma editora, e a editora falar, que legal, vamos publicar assim. Isso não tem preço, sabe? E, gente, absolutamente não tem regra, não tem prazo, tá? O Longe das Aldeias não é um romance muito longo,
Eu levei 20 anos para escrever O Longe das Aldeias. Desde o momento que eu tive a ideia de escrever até o livro efetivamente ser publicado pela Dublinense, foram 20 anos. Claro que eu não passei 20 anos só fazendo isso, né? Eu tinha uma vida, eu trabalhei, viajei, mudei, tive filho, etc. e tal. Tem tudo isso, né? Mas foram 20 anos. O Bercy eu escrevi em 15 dias. E às vezes as pessoas falam, não, você está falando mentira, você quer bater o recorde. Eu não quero bater recorde nenhum. Simplesmente são temas que eu trabalhei tanto na minha vida, né? Porque eu tenho também um projeto de usar literatura para dar apoio a vítimas de abuso e violência sexual. Então é um tema que eu trabalhei muitos anos com isso. Eu ainda trabalho, o projeto está vivo ainda. Quando surgiu a ideia da personagem do livro, né, a Merci, do título, e eu pensei em trabalhar essa temática junto a algumas outras, a coisa saiu meio que no automático. E escrever em versos ajudou também, né? Ajudou a pensar toda essa história. Em 15 dias o original ficou pronto. Então, assim, eu tô falando isso para mostrar assim, não há regra. Não há regra. Eu lembro que eu fui dar uma palestra sobre o Longe das Aldeias numa escola aqui de Porto Alegre, não vou dizer qual, mas uma escola de ensino médio, a convite de um amigo meu que era professor de lá. E uma das primeiras perguntas que uma aluna fez foi quanto tempo tinha levado para escrever o livro, né? E eu fui bem sincero, falei assim, esse livro eu levei 20 anos para escrever. Ela me olhou com uma cara assim, sabe, como eu li na cara dela e falei assim, você deve ser muito preguiçoso, né? Porque 20 anos para escrever um livro dessa fenorinha. Né? Mas é isso, nós temos que nos livrar um pouco dessa nossa síndrome de livro Guinness dos Records, né? E essa coisa meio de ficar medindo tudo, quanto tempo leva, quantas palavras levam, com quantas palavras a gente define que é um microconto, quantas palavras definem que é um romance. Eu recebo muito esse tipo de pergunta. Mas na verdade não é isso, né? O mais importante é o prazer de você ver uma história surgir da tua cabeça. Né? Você construir os personagens, você construir a história e você ajeitar os problemas da história até chegar ao ponto de você ter um original, apresentar para a editora e aí a editora analisar. E aí aquilo já não é teu. Né? Uma vez que passa a ser uma outra. Uma vez que o original é publicado e vira livro, amigo, já não é mais teu. Teu nome está na capa, tudo mais, mas é o leitor que vai pegar o teu livro e vai dizer assim, adorei, maravilhoso, então vai pegar e fazer, porcaria, não gostei. Né? Robertson, assim, eu sinto muita gratidão de te receber aqui. A gente, na verdade, teria muitas coisas para conversar. Eu falo pelos cotovelos, eu entendi a mensagem. Não, mas eu também, né? É que a gente mas é gostoso, o assunto é gostoso. É gostoso. O assunto leva. Tem um tempo, a gente tem uma exposição aqui, mas, assim, o Robertson tem muita coisa a construir com a gente, né? Eu acho que a tua experiência, ela é fenomenal, né? Então, a gente convida vocês a irem na página do Robertson, que ele vai estar nos dizendo agora. Eu vou colocar aqui Instagram, né? Todas as redes, porque vale muito a pena conhecer tudo que o Robertson tem feito por quem deseja escrever. É algo muito inspirador, né? Então, assim, quando a gente participa ali do clube, né, da própria literatura mínima, assim, o envolvimento que tu tem com esses projetos é algo que a gente não encontra em todos os lugares. Então eu quero te agradecer de público, né, pelo papel que tu tem feito na literatura do Brasil, quiçá para além do Brasil, né, com tudo que tu tem produzido, com tudo que tu tem estimulado, né, com todas as tuas dicas. Assim, é incansável. Cada texto que alguém coloca ali no grupo, tu vai ali, tu dá um feedback, né? Então, assim, é algo que a gente não vê em todos os espaços. E com uma consistência que é muito importante, a gente sente. Eu me sinto, né, Patrícia, aqui que estou ainda ali, né, desenhando os primeiros passos na escrita,
podendo contar com pessoas que me dão uma sustentabilidade, que me ensinam, né? E eu não tenho vergonha de dizer de quantas coisas que eu desconheço, que eu não sei, porque eu tive um espaço por muito tempo da minha vida longe da literatura, né? E eu já estou também assim tentando assimilar que tem coisas que eu não vou conseguir. Exato. Né? Eu tenho, o que faltou, tem algumas coisas que eu vou agregar, tem outras que já foi. E eu tenho que aprender com isso e aprender aquilo que eu posso assimilar e trazer para o fortalecimento da minha escrita, para que isso possa fazer sentido para quem está lendo, porque é isso, né? A nossa escrita, ela tem uma outra voz. Quando a gente escreve, publica, não é mais nosso. Quem traduz isso e quem nos diz o impacto disso é quem está ali lendo, né? Enfim, então eu quero te agradecer muito, porque eu acho que o papel que tu tem feito incansavelmente, ele é fenomenal, né? E eu convido vocês, né, a poderem ir nas páginas, curtir o Robertson, né? Ir lá participar do clube, participar da literatura. Quem tem o desejo de escrita, participe, porque é algo fenomenal. Então eu quero te agradecer. Eu é que te agradeço pelo espaço. E eu acho que isso que tu falou de mim, agradeço muito pelo elogio, mas vem de duas coisas. A primeira, né? Eu tenho um conhecimento que vem dos meus estudos, né? Eu fiz mestrado na área de teoria da literatura. Em grande parte esse mestrado foi bancado pelo governo brasileiro, então assim, a minha maneira até de devolver, sabe, esse benefício é passando adiante a mensagem, é lutando pela literatura. Então eu não tive a oportunidade no meu crescimento de ter um mentor, de ter um professor. Eu fui ter isso já depois de adulto, já no mestrado. Antes eu tateava pela literatura com as coisas que eu ia lendo, né? E eu só fui me dar conta de que existia uma literatura voltada para a escrita criativa, para ensinar escritores, quando eu entrei para o mestrado. Até então eu lia literatura avidamente, e dessas minhas leituras da literatura é que veio a minha escrita inicial, né? Depois, com o professor Assis Brasil, com a professora Graça Nunes, o professor Luiz Carmelo, lá de Portugal, aí as coisas foram se encaixando teoricamente, né? Mas eu sinto isso, assim, eu tenho uma missão pessoal de ajudar quem precisa, de ajudar a quem quer ouvir, primeiramente, porque tem um monte de gente também que não quer ouvir, né? Mas primeiro quem precisa, quem quer e quem precisa de uma mentoria, quem precisa de algum caminho na escrita, como eu já tenho alguma experiência, e a minha experiência no meio literário acabou sendo muito vasta, eu fui sócio de editora, fui preparador de texto, revisor, tradutor, ghostwriter, jurado de prêmio literário, até hoje eu sou, né, escritor que publiquei sendo remunerado, pagando a minha publicação, publiquei independente na Amazon. Eu acabei ciscando por tudo que é lado, né? Professor de criação literária, então eu gosto de passar essa experiência adiante. E a segunda coisa que eu penso, que eu acho que influencia bastante também a minha atuação, é que não há competição, sabe? O meu leitor, ele pode ser leitor da Patrícia, e o leitor da Patrícia pode ser meu leitor também. Não é jogo de futebol, não é time, não tem torcida. Então eu vejo às vezes alguns escritores, infelizmente alguns colegas, tratando da questão da literatura de uma maneira meio narcisista, meio egoísta, só puxando tudo para si, não divulga o outro, divulga só o seu. Eu acho meio boboca isso, porque quando você divulga um escritor, e um leitor vai lá e compra o livro dele, na verdade a gente está fortalecendo todo um sistema da literatura, né? Para que exista uma feira do livro em Porto Alegre, na dimensão que ela é, democrática como ela é,
eu preciso que haja leitores que queiram ler de tudo, né? Então, assim, eu vejo pela própria atuação do pessoal na feira. Eu estava ali na barraca da Dublinense, ajudando a atender ali também, né? Gosto desse movimento. E aparece gente perguntando de livros de outras editoras, de livros que não são nossos, de temas que a gente não publica. Aí você vai lá e orienta, olha, naquela barraca tal, naquela editora tal, você vai encontrar. Porque é isso, né? O sistema se alimenta desse interesse geral pela leitura. Então, cada leitor que eu trago para mim, eu também estou trazendo para os outros, e por aí vai, né? Então, o que muita gente me fala assim, você é incrível, você... Não, gente, eu estou fazendo o mínimo que todo mundo deveria estar fazendo, né? Que é ajudar o sistema literário, alimentar as pessoas de literatura, fazer com que novos leitores se interessem, surjam, né? Eu vejo a coisa por aí. Isso, né? Infelizmente. Mas quem sabe também com essa conversa, né, as pessoas se animem a pensar um pouquinho fora da caixinha, né? Bem, então, obrigada, Robertson. Eu acho que é importante tu já dizer as tuas redes, mesmo que eu vá colocar aqui, né? Dizer as tuas redes, para que a gente possa, então... Pois é, para despedir, então, pessoal, o meu site pessoal é www.frizeiro.com.br. Lá vocês vão ter todas as informações sobre meu trabalho, minhas obras, enfim. Ou então me contactem pelas redes sociais, principalmente pelo Instagram, @RobertsonFrizeiro, né? Vocês vão me encontrar por lá. Eu acho que é o melhor caminho para me encontrar, e eu sou bastante acessível, então me escrevam, vamos conversar, né? Tudo aí, eu estou à disposição de todos para que a gente troque alguma ideia, tá? Eu sou muito aberto a isso. Agradeço, Patrícia, mais uma vez pelo convite, tá? E pelo espaço que você abre aqui no canal para a gente poder falar dessa coisa tão gostosa que é a literatura. Muito, muito bom. A gente podia ficar conversando muito tempo. Então, te agradeço. Lembrem-se que eu não falei no início, mas curtam, compartilhem a nossa conversa. E quem está chegando aqui pela primeira vez, já aproveita e te inscreve, né? Aí tem que colaborar com a gente para a gente poder continuar levando, né, tantos escritores, escritoras, artistas, né, para tantas pessoas poderem ter a possibilidade de conhecer. É isso aí. Então, gratidão, Frizeiro, gratidão, e até a próxima. Tchau, tchau.